História real de uma avó. Minha traição exposta depois que encontrei meu neto e sua namorada. Nunca imaginei que uma tarde banal, igual a tantas outras que vivi nesses meus 78 anos, se transformaria num redemoinho de emoções que me levaria a rever toda a minha vida. Aquela tarde começou normal, com o cheiro doce de biscoitos recém-saídos do forno se misturando ao vento que soprava leve pelas janelas. Eu vivia na mesma cidadezinha desde sempre, onde cada rosto partia histórias que entrelaçam nossas jornadas silenciosas. Tudo mudou quando Pedro e Antonella chegaram. Logo que cruzaram a porta, senti aquela energia vibrante que ela trazia. Algo perturbador e incompreensível para mim. Seus olhos brilhavam de uma maneira que causava inquietação. Leonardo, meu eterno retorno silencioso, estava ali também. Ele ficava na sala, absorto, como a sombra de um passado que raramente fazia barulho, mas sempre estava presente. Era estranho. Até os passarinhos pareciam sussurrar segredos naquele dia. Nossa família se reunia, conversando trivialidades que pareciam ensaiadas, mas havia algo no ar que tornava o ambiente pesado. O riso vinha, mas sumia rápido, engolido por aquele ar rarefeito de algo que estava prestes a explodir. Entre risos e histórias sobre o tempo, notei a maneira súbita como Antonella olhava para Leonardo. Havia algo a mais, um reconhecimento que fulgurou como um relâmpago. Os sentimentos se torciam dentro de mim. Um aperto desconhecido que me deixou gelada. Teria algo mudado nesses anos em que camuflei segredos e medos sob uma fachada de normalidade? Uma sensação me corroía. Uma intuição que fervilhava nos bastidores de quem já vivera muito e entendera que a vida às vezes nos prega peças. Eu já estava cansada de esconde-esconde com a dor. Mas como eu enfrentaria o olhar de meu neto, sabendo quanto eu o amava? Como expor a verdade quando o amor e lealdade estavam em jogo? Um simples café da tarde tinha se tornado o prelúdio de um confronto que prometia destruir o que restava das nossas frágeis pontes familiares. Aquilo que eu vi naquela sala mudou tudo. Fui confrontada com uma traição inesperada que criara rachaduras no que antes julgava sólido. Eu só não sabia estimar o tamanho do estrago e se havia espaço para redenção. Com o coração pesado, restava apenas decidir: enfrentar as consequências da verdade ou proteger uma ilusão confortável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era como se o mundo tivesse parado por um instante e tudo dentro daquela sala se tornasse mais frio e quieto, com exceção do coração que batia descompassado no meu peito. Pedro, meu neto querido, estava sentado de frente para mim, escutando com atenção minha história, a mesma que eu estava prestes a revelar, cheia de segredos pesados. Leonardo e Antonella estavam ao lado, mas parecia que havia um espaço enorme entre todos nós. As vozes e sorrisos eram abafados, quase como se o
tempo naquele espaço estivesse se distorcendo. Aquele olhar que Antonella lançou em direção ao Leonardo estava preso na minha mente, piscando como uma luz de emergência. Tentei focar nos aromas de biscoito e café, buscando refúgio nas pequenas rotinas que tantas vezes me seguraram em momentos difíceis. Mas meu olhar era continuamente atraído para Leonardo e Antonella. Seu jeito inquieto, a maneira como evitavam se encontrar diretamente. Foi então que decidi tomar a iniciativa. Precisava saber, precisava de clareza. Minha voz saiu mais trêmula do que eu esperava. Tem algo que vocês precisam me contar? A tensão na sala se multiplicou. Pedro olhou para mim, seus olhos espelhando inocência e confusão. Mas havia algo a mais neles que paralisou meu coração. Antonella engoliu em seco e Leonardo desviou o olhar, visivelmente desconfortável. E foi então que Pedro, meu menino doce, corajoso como sempre, começou a falar. Vó, tem algo que precisamos conversar. Abracei-me, incapaz de desviar o olhar enquanto ele lançava palavras que se entrelaçavam em uma revelação tão inesperada quanto brutal. Antonella e Leonardo não eram apenas conhecidos. Eram mais do que amigos de longa data. Eles tinham um passado juntos, um que se ocultava sob olhares e silêncios cúmplices. E as palavras de Pedro caíam como o peso do mundo. Eu descobri que o Leonardo é meu pai. O tempo se partiu em duas metades. Busquei ar, processando aquelas palavras latejantes. Tinha sido pega de surpresa, de tal forma que tudo ficou borrado nas bordas. Leonardo, meu filho que eu pensava que nunca desejaria uma família, segurando um segredo tão monumental. Olhei para ele buscando explicações, mas apenas um vasto silêncio respondeu. Antonella baixou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos, enquanto Pedro, solidário, apertava sua mão. A revelação me atingiu com força, desmoronando parte da história que eu conhecia. Era como se tivessem retirado a fundação de minha vida. Trêmula, senti a dureza das palavras. Os murmúrios de traição silenciosa ecoando na sala. Eu não sabia como contar, vó. Antônio finalmente encontrou fôlego para dizer, sua voz um sussurro no caos. A tarde ensolarada de repente parecia um pesadelo, o doce da mesa se tornando amargo. Com tudo que eu tinha escondido atrás da fachada de normalidade, nem meus sonhos mais distorcidos imaginei enfrentar um terremoto tão poderoso dentro de casa. Tudo que sempre considerei seguro agora estava em dúvida. O silêncio pesado voltou a cair. E o que fazer a seguir parecia impossível de decidir. Essa nova revelação demandaria respostas, escolhas e talvez o possível recomeço ou uma aceitação dolorosa. As pontes que pensei ter construído com amor estavam desmanchando. Eu precisava saber o que ainda era sólido, autêntico e o que não passava de uma ilusão. De um instante para o outro, já não éramos a mesma família. E a única pergunta que permanecia era: como reconstruir depois dessas verdades postas à mesa? Eu estava ali, imersa no turbilhão que desabou sobre nós, quando percebi que havia uma voz feminina se aproximando da entrada da sala. Eram passos firmes
decididos, ecoando no chão de madeira. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura que eu não via há décadas. O ar parecia ainda mais pesado. Cada movimento era tão impactante como um trovão. Era Helena, minha irmã mais velha, que havia se afastado da família há muitos anos. Seu rosto estava marcado pelo tempo, mas seus olhos tinham o mesmo brilho determinante que sempre a acompanhou. Ela se posicionou no centro da sala, atraindo todos os olhares, e ali, com um misto de coragem e ressentimento, começou a falar. Vocês precisam saber de algo que foi mantido em segredo por tempo demais, disse Helena, sua voz carregando um peso que só o tempo pode dar. Eu sentia meu coração em um batimento desenfreado, mais rápido que qualquer emoção já vivida. A sala parecia sustentar uma eternidade. Ela respirou fundo e continuou, a revelação trazendo consigo uma nova tempestade. Leonardo não é quem você pensa, mãe. Os olhos dela fitavam os meus, duros, cheios de uma verdade secreta. Ele não é seu filho biológico. O mundo pareceu desmoronar. Todas as certezas ruíram, deixando apenas um vazio imenso. Como isso era possível? Minha mente girava, tentando encontrar sentido em meio a um caos de memórias perturbadas. Helena então contou que há muitos anos, uma época em que o desespero e a esperança caminhavam lado a lado, ela tomou uma decisão que ninguém esperava. Leonardo, nascido em meio a um conflito familiar, era filho dela, mas eu não soube. Ela disse que, num momento de desespero, para poupar nossa mãe do escândalo, decidiu entregar o bebê para que eu o criasse como meu. Uma história que parecia viver apenas no domínio dos contos. O ar parecia rarefeito, faltava fôlego para absorver tudo aquilo. O que era real, afinal? A traição parecia, na verdade, ser um sacrifício silencioso, um gesto de amor distorcido pela dor do abandono. O rosto de Pedro, uma mistura de incredulidade e dor, se voltou para mim, em busca de alguma orientação, alguma resposta que pudesse acender um caminho em meio à escuridão. Antonella e Leonardo, agora com novas lágrimas nos olhos, encaravam Helena, compreendendo onde eles se encaixavam nessa teia imensa. E então, Helena desabou num choro, a fachada forte dissolvendo em anos de mágoa contida. A presença dela, com sua revelação devastadora, era mais que uma reviravolta. Era um renascimento, um despertar doloroso para algo que realmente necessitava vir à tona. Diante desse mar de sentimentos e surpresas, só uma pergunta pairava: como reconstruir pedaços de história apagados pelo tempo? As vozes ao redor se misturavam, mas a pergunta ressoava incessante: o que fazer agora, diante de tanto desconhecido, quando as pontes que julgamos inquebráveis provaram-se frágeis? A sala, que antes parecia um simples ambiente, transformou-se no cenário de um novo começo incerto, onde a verdade ganha seu espaço e as sombras do passado revelam nuances de cores até então invisíveis. Eu ainda estava tentando entender tudo aquilo, com a revelação da minha irmã Helena latejando na cabeça. Aquele sentimento de que minha vida tinha sido uma mentira, de que meu papel na família, aquilo que eu achava tão sólido, na verdade era uma ilusão criada por amor e desespero. Minha mente girava, perdida, sem saber onde me agarrar.
Mas antes que eu pudesse sequer processar uma palavra, uma sirene distante se fez ouvir, crescendo em intensidade até tomarmos consciência da confusão que se erguia lá fora. Nós corremos para a janela e vimos pessoas aglomeradas na rua, uma verdadeira comoção. Uma ambulância se aproximava rapidamente, trazendo consigo um pressentimento ruim. Foi então que tudo mudou. Quando olhei ao redor da sala, uma ausência se fez dolorosamente clara. Pedro, meu neto querido, que havia acabado de revelar tantas verdades, não estava ali. A inquietação tomou meu peito e um medo súbito me fez virar para Helena e perguntar se ela tinha visto Pedro sair. Ela parecia tão perdida quanto eu, mas um olhar nos olhos dela, algo que não fez sentido na hora, me deixou gelada. Assim que estávamos prestes a correr lá fora para procurar por ele, Helena segurou meu braço, aquela expressão que eu vi antes tomando forma na sua face. Tem algo mais que preciso contar, ela murmurou. Seu olhar preso longe, talvez no passado. O pânico e a confusão na voz dela previam o impacto das palavras que eu nem imaginava ouvir. De repente, ela desmoronou em lágrimas e me contou que Pedro, na verdade, não era meu neto de sangue. Era filho de Leonardo. Sim, mas com uma mulher que ele conheceu durante uma das suas viagens, quando acreditávamos que ele estava em trabalho. Helena soube disso, mas nunca contou para ninguém, tentando proteger a memória do que considerávamos como a história perfeita de família. Era um golpe atrás do outro. Aquelas verdades se acumulavam, me deixando exausta, perdida em um emaranhado de emoções. Mas Helena não tinha terminado. Ela confessou que o verdadeiro filho de Leonardo, aquele que cresceu sem nunca saber sua origem, era uma pessoa que conhecemos bem. No entanto, antes que ela pudesse revelar o nome, um ruído alto nos tirou da nossa conversa. A porta se abriu, com um estrondo, e Pedro entrou, seguido por uma equipe de paramédicos. Parecia em pânico. E foi aí que todos convergimos para descobrir uma coisa ainda mais aterrorizante. Antonella havia desmaiado, vítima de um colapso emocional intenso, ali mesmo, enquanto procurávamos entender aquele labirinto de mentiras e segredos. Entre a correria dos paramédicos para oferecer assistência, Helena tomou um fôlego e, em meio a lágrimas desesperadas, revelou quem realmente era o filho de Leonardo. Mas antes de novo caos poder se instalar, a porta da frente se escancarou mais uma vez, revelando uma figura inesperada à entrada da sala. Era a mulher do passado de Leonardo, cujas ações desconhecíamos, que permaneceu na penumbra por anos, conectando todas as peças da forma mais inimaginável. O choque tomou conta, o ar pesado de uma nova verdade no ar, enquanto ela caminhava em direção a Pedro e Antonella. A sala ficou em silêncio, mas dentro deste silêncio, um turbilhão ainda maior começava a se formar. Uma nova página sem compromisso com o passado estava prestes a ser escrita, e ninguém sabia ao certo o que isso significaria para nós. O ar parecia mais denso na sala, e o tempo parou enquanto a mulher, a tal figura do passado de Leonardo, caminhava até nós. Quando ela alcançou o centro, seu olhar encontrou o meu. Era familiar e ao mesmo tempo estranho, carregando anos de história que eu não conhecia. Uma tensão tomou conta de mim, um pressentimento de que algo grande ia acontecer. Antes que ela pudesse abrir a boca, Pedro levantou a mão, pedindo silêncio, como se estivesse prestes a dizer algo importante.
Seu rosto estava marcado pela confusão e pela dor, mas também por uma determinação que só um coração jovem pode mostrar. Ele se virou para nós, os olhos queimando com uma verdade que doía ainda mais. Vocês precisam saber de uma coisa, ele começou, a voz carregada de emoção. Enquanto Antonella estava sendo atendida pelos paramédicos, ela sussurrou algo. A sala ficou silenciosa. Todos nós prendemos a respiração, esperando pelo que viria a seguir. A revelação parecia se aproximar como uma tempestade inevitável, e ninguém estava pronto. Ela disse que Leonardo não é o pai. A voz dele quase falhava, mas a declaração pairou no ar como uma bomba, explodindo em nossos ouvidos e nos corações. Antes que pudéssemos assimilar tudo, a mulher do passado deu um passo à frente. O rosto dela estava firme, como alguém que esperou a vida toda por aquele momento de verdade. Ela se ajoelhou ao lado de Pedro e Antonella, pegando as mãos dos dois com suavidade, como uma mãe confortando um filho. É verdade! Sua voz era um sussurro que ecoava na sala. É verdade, Pedro. Você nunca foi apenas parte dessa história com eles. Os olhos de Pedro se arregalaram, confusão e alívio misturados, mas ela não parou ali. O impacto do que viria a seguir seria ainda mais devastador. Não falei a verdade para nenhum de vocês, ela admitiu, olhando para Leonardo, para mim e para Helena. Pedro, você é meu filho. Uma onda de choque varreu a sala. Ninguém se mexeu, alheios ao que estavam ouvindo. Pedro ficou pálido, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. E Antonella, ainda fragilizada, olhou para Pedro, a expressão dela trazendo uma compreensão lenta e dolorosa. Mas antes que pudéssemos processar, a mulher lançou outra bomba. E Antonella, ela continuou, olhando diretamente nos meus olhos. Você é filha de Helena, minha irmã. Minha mente girava, desabou ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo rosto. A sala viu um turbilhão de emoção, uma montanha russa de segredos revelados. E todos nós nos vimos arrastados pelo redemoinho. Eu me segurei na realidade, tentando entender as consequências dessa nova revelação. As pessoas que considerávamos nossas eram bem diferentes do que pensávamos. A traição e a verdade se entrelaçavam de forma inimaginável, desafiando tudo o que acreditávamos saber. A única verdade agora era que nada seria como antes. Famílias foram refeitas, mas os laços que achávamos eternos se mostraram frágeis. O amor confundia-se com segredos, e a dor deixava entrever a possibilidade de novos começos. O que a gente faria com essas novas informações? Ninguém sabia. O silêncio reinou enquanto a mulher nos estudava, buscando sinais de compreensão. As pontes que pensávamos estar construídas estavam em pedaços, e nossos caminhos incertos demandavam coragem que mal sabíamos ter. E, de repente, a única pergunta que ecoava na minha mente era: como seguir em frente, quando tudo que se acreditava havia mudado? Nossas possibilidades eram infinitas, mas também apavorantes. Olhei para os olhos de Pedro e percebi que ele também precisava de respostas, assim como todos nós. Nenhum de nós falou, mas dentro daquele silêncio pesado, um novo começo aguardava. A sala, tão cheia de dor e revelações, era agora o ponto de partida para um futuro
que ainda precisaríamos desvendar. E naquele instante, embora sem palavras, decidimos enfrentar juntos o que viesse a seguir. Depois daquela revelação bombástica, a sala parecia um campo de batalha emocional. Ninguém sabia o que dizer. O silêncio estava tão pesado que quase dava para tocar. Helena ainda chorava e eu tentava assimilar tudo. Pedro e Antonella, as origens que nunca imaginamos e aquela mulher do passado de Leonardo ali, personificando um tornado em carne e osso. De repente, um som estranho veio da cozinha. Parecia metal batendo, algo rolando. Todos nós nos viramos para a porta, que estava entreaberta. A tensão na sala só aumentou. Pedro olhou para mim, os olhos arregalados de preocupação. Alguma coisa estava definitivamente errada. Eu fiz um sinal para que todos ficassem parados e fui na frente, com o coração na boca. Quando empurrei a porta, não estava preparada para a cena que vi. A antiga cristaleira tinha caído, cacos de vidro espalhados por toda parte, e permeando a cena, uma mala aberta, roupas jogadas e um cheiro familiar de perfume masculino, misturado com fumaça. Aquilo não fazia sentido. Foi quando Leonardo entrou, esbaforido, o olhar agitado de alguém que tinha acabado de correr uma maratona. Ele levou 1 segundo para perceber o caos na cozinha, e quando o fez, a cor drenou do seu rosto. — O que houve aqui? Perguntei, tentando manter a calma. Leonardo tentou falar, mas sua voz estava embargada, como se o peso de tudo estivesse finalmente o alcançando. Ele não precisou responder, porque ao lado da mala havia um pequeno envelope amarelado, com um nome escrito nele que fez o chão desaparecer sob meus pés. Helena. Meu mundo balançou novamente enquanto apanhava o envelope. Naquele momento, mais uma peça do quebra-cabeça se encaixou. E a realidade se mostrou ainda mais distorcida do que eu jamais havia imaginado. Eu abri o envelope com mãos trêmulas, os olhos de todos cravados em mim. Havia apenas uma foto, antiga, já amarelada pelo tempo. Nela, 2 crianças, Helena e Leonardo, lado a lado, segurando um cartaz que dizia: "Nossos pais nos amam." Mas o mais chocante eram os olhos daquelas crianças. Eles refletiam uma verdade que havia passado despercebida. Leonardo. É meu irmão. As palavras simplesmente escaparam da minha boca. Ele não era filho só da Helena, mas mesmo assim, isso ressignificava tudo. Naquele instante, a revelação que Helena não planejou fazer veio à tona. Ela tinha dado à luz a Leonardo em segredo, mas aquele segredo estava ligado a alguém que agora estava entre nós, nossos próprios pais. O ar ficou ausente e eu me vi tropeçando para trás, pescando por ar num desespero silencioso. A família estava atada em laços de sangue mais escuros e emaranhados que eu jamais poderia sonhar. E o impacto disso era incompreensível. Lá fora, os sons pareciam distantes, as cores do mundo um borrão de tons irreconhecíveis. Um sentimento de traição misturado com ansiedade começou a me sufocar. O que pensar primeiro?
Como proteger Pedro e Antonella de um mundo onde tudo parecia virado de cabeça para baixo. Ainda ali, cercada por destroços emocionais, uma fagulha de necessidade de entendimento queimava dentro de mim. Eu sabia que teria que reunir todos os pedaços antes que pudéssemos seguir em frente. Mas nada estava claro. O que éramos nós, afinal, senão fragmentos de segredos não contados e amores proibidos? De repente, a porta se abriu novamente e o policial que estava do lado de fora entrou. Ele olhou para nós com um olhar que dizia que as notícias estavam longe de ser boas. Sinto muito interromper, mas há algo que precisam ver. As palavras dele foram como mais um escombro caindo em cima de nós, prometendo mais abalos, mais mudanças, e eu sem saber se ainda tinha força para enfrentar o que vinha a seguir. A gente estava naquela sala, todo mundo meio que parado, sem saber o que fazer depois do que o policial falou. A tensão era quase palpável, dava para sentir no ar. Eu precisava de respostas. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo de descobrir o que mais poderia estar por vir. Não dava nem para respirar direito, de tanto que o coração acelerava. Então, o policial nos levou até a porta, apontando para a agitação lá fora. Foi um susto atrás do outro. Minha cabeça estava a mil, mal processava tudo. O sol estava começando a se pôr, criando sombras longas, quase como se brincasse com a gente. Nem acreditava no que via. Mas eu sabia que tinha mais por vir, algo grudado na ponta da minha mente. Enquanto caminhávamos em direção ao tumulto, ouvi alguém chamar meu nome. Quando virei, vi aquela mulher novamente, a do passado de Leonardo, parada no meio do caminho, como se estivesse esperando o momento certo para soltar outra bomba. Meu corpo ficou tenso novamente, e eu sabia que ela tinha algo grande a dizer. Não é só isso, ela disse com um pesar na voz que fez meus ossos gelarem. Tem mais. A gente parou, todo mundo olhando para ela. Parecia cena de filme, aquelas em que só falta música de fundo para dar mais tensão. O ar ficou mais pesado, parecia que ninguém ali respirava. Tem um segredo que ninguém imagina, ela continuou, olhando direto nos meus olhos, como se falasse comigo e não com mais ninguém. Eu sou mãe de Pedro, mas não só dele. Eu também sou sua mãe. Meu mundo se despedaçou naquele instante. Todos em volta, perdidos como eu, mas acho que o choque maior foi meu. Minha respiração ficou presa na garganta e o chão parecia ter sumido sob meus pés. Era como se a realidade tivesse brincado com a gente durante todo esse tempo. Eu, a mãe de Pedro, e agora isso. Como lidar com essa verdade que tinha acabado de sair das sombras? A mulher baixou os olhos, talvez esperando o tempo parar ou algo assim. Mas ele não parou, e a revelação continuou ecoando na minha cabeça. Olhei para o horizonte, buscando alguma coisa, alguma resposta no infinito, e percebi que a verdade não era apenas sobre todas aquelas ligações familiares mal entendidas, mas sobre quebrar correntes antigas. Eu me senti dividida entre a incredulidade e a necessidade de saber mais. Esse era o ponto de partida, capaz de redefinir quem éramos. Todas as pontes tinham sido reduzidas a pó, e dali para frente só sobrava o caminho incerto que teríamos que trilhar juntos. O silêncio tomou conta de novo. Um silêncio diferente agora, cheio de possibilidades
e dores recém-descobertas. Mas ainda assim, de todas as coisas que podiam nos separar, era ali que o futuro de nossa família se formava. No meio desses fragmentos todos, ninguém sabia ao certo o que viria a seguir. Mas a pergunta que pairava no ar não era mais sobre revelações, e sim sobre o policial que entrou antes estava lá fora, junto a uma multidão que se formava perto de um carro estacionado na esquina. Ele nos chamou para que fôssemos olhar. O clima estava tenso, como aquela exata hora em que algo vem antes de uma tempestade. Eu segui com passos pesados, o coração apertado, enquanto Pedro e a mulher do passado andavam ao meu lado. Todo o caos das revelações ainda ressoava na minha cabeça, fazendo tudo parecer um sonho de mau gosto. Foi ao me aproximar do carro que percebi o peso da situação. Dentro dele, um homem estava desmaiado no banco do motorista. O rosto era familiar, mas demorei um segundo para reconhecer. Era o pai da Antonella. As luzes vermelhas e azuis da polícia criavam sombras dançantes em seu rosto pálido. Ele tinha voltado do nada, trazendo consigo um segredo que ninguém esperava. A tensão era alta e os olhares em volta pegavam fogo com expectativa. O policial nos puxou de lado, explicando que ele chegou na cidade mais cedo. Mas passou mal antes de descer de carro. As pessoas sussurravam, cogitando as razões para sua súbita aparição, num momento tão carregado de segredos. Senti um aperto no peito, não só pela situação dele, mas pela incerteza de tudo o que isso significava para nós. Enquanto o resgate chegava para cuidar da situação, a mulher ao meu lado enviou um olhar de entendimento ao homem no carro. Um tipo de olhar que diz sem palavras que tudo estava intencado de formas que jamais percebemos. Bastou um instante para entender que havia história entre eles, uma ligação oculta, pronta para ser revelada. E quando ele finalmente abriu os olhos, algo elétrico cortou o ar. Ele apontou para Antonella e disse com uma voz rouca, mas cheia de sentimento: "Eu pensei que nunca veria minha filha de novo." Antonella, que já estava despedaçada pela sucessão de revelações, caiu de joelhos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Aquelas poucas palavras colocaram tudo o que sabíamos em perspectiva, virando nossa realidade de cabeça para baixo. Parecia que cada peça tinha sido colocada no lugar certo só para ser removida mais uma vez. Uma nova camada de revelações começava a se desenrolar ali, bem diante dos nossos olhos. Algo que envolvia não só o presente, mas um passado muito mais profundo do que a gente conseguiu imaginar. Aquela reviravolta prometia ainda mais surpresas, mais segredos desenterrados, forçando todos nós a encarar as verdades amargas e a reconciliar com aquilo que sabíamos ser a realidade. Agora, não era mais apenas sobre redefinir quem éramos, mas sobre descobrir o que realmente nos conectava. Diante de tantas mudanças, só nos restava mergulhar de cabeça em uma busca por respostas e por um novo começo. A névoa do incerto pairava, enquanto avançávamos naquela estrada caótica, onde as coisas nunca mais seriam as mesmas. Lá estávamos nós, enfrentando verdades que ninguém jamais esperava. A comoção ao redor do carro do pai da Antonella
era quase surreal. A cabeça girava, tentando entender, sabendo que cada revelação parecia mais impossível que a anterior. A Antonella ainda estava no chão, processando a bomba que lhe fora jogada. Um pai que ela não via há anos, do nada, bem ali diante de seus olhos. Eu estava ali de pé, a realidade me batendo como uma onda. O pai dela, aparentemente frágil e arrependido, olhava para Antonella, tentando formar palavras, enquanto um mar de emoções se derramava no olhar dele. A gente conseguia ver a tensão no rosto dela, a luta interna entre abraçá-lo ou gritar. Mas antes que qualquer um de nós pudesse reagir, a atmosfera mudou de repente. Um grito, alto e desesperado. Todos nós viramos a cabeça em direção a ele. O som vinha da mulher que afirmava ser a mãe biológica de Pedro, e minha também. Doida para contar algo que ainda estava entalado. Havia um desespero palpável em sua voz, uma urgência que fez o coração pular no peito. Ela correu até o pai da Antonella e, para nossa surpresa, revelou algo ainda mais devastador. Era difícil de acreditar, mas enquanto as palavras saíam, faziam todo o sentido. Ele não era apenas um pai ausente. Era pai também do Leonardo. A revelação caiu como um raio, despedaçando qualquer lógica restante, revelando laços que nunca imaginaríamos. Um silêncio profundo tomou conta de nós. Cada par de olhos na multidão do lado de fora assistia em um misto de horror e curiosidade insaciável. Meu mundo, já de pernas pro ar, agora se misturava numa trama de segredos que afetavam todos ao redor. Era um golpe que ninguém esperava e nos deixava perdidos. Como se cada certeza que tínhamos fosse sugada para um buraco negro. A Antonella voltou-se lentamente para o Leonardo. Os dois, sem palavras suficientes para abarcar a nova realidade. Ele era irmão dela, sangue do mesmo sangue. E no meio disso tudo, o Pedro, o que isso significava para ele? Fui tomada por um sentimento de urgência quando percebi que aquilo não era o fim. Havia mais peças desse quebra-cabeças cruel, espalhadas por todos os lados. Voltamos à sensação, antes de desmoronar no vazio, que aqueles segredos rasgaram entre nós. O ar estava pesado, cada respiração difícil, cada novo entendimento girando em um tornado de confusão. Mas antes que o silêncio pudesse solidificar-se num manto de desespero, o pai da Antonella finalmente achou sua voz. Em meio ao tumulto, ele ergueu um olhar determinado e fez uma confissão que ninguém esperava. Algo que ainda mudaria o rumo mais uma vez. E foi aí que o verdadeiro choque veio à tona. Mas bem, aí já é outra história. Uma que nos assombraria por tempos e continuaria atando e desatando os laços que nos uniam. A espera pela próxima peça do mistério nos mantinha em suspense, cada um dos envolvidos preso em uma teia que parecia não ter fim. Com o sol se pondo, deixando o céu em tons de laranja e violeta, olhei para o pai da Antonella, ainda meio aturdido pelo que estava acontecendo. Ao lado dele, a mulher do passado do Leonardo permanecia em silêncio, mas seus olhos revelavam um mundo de histórias não contadas. Era como se cada pessoa ali estivesse lutando contra seus próprios terremotos internos, tentando encontrar segurança em meio ao caos.
O silêncio era quebrado apenas pelos murmúrios das pessoas ao redor, que se amontoavam, curiosas para saber o desfecho. Antonella, já escorada contra a parede, olhava para o pai com um misto de raiva e piedade. Reencontrar alguém após tanto tempo e ainda descobrir que ele também era pai do Leonardo foi demais para ela processar de uma vez. Leonardo, parado a poucos metros, cruzou nosso olhar. Havia uma tristeza profunda ali, mas também um entendimento silencioso de que jamais poderíamos escapar de nossas próprias histórias. A revelação de que ele e Antonella eram irmãos de sangue trouxe tanto clareza quanto desconforto. Era mais fácil fingir que cada um de nós era só uma ilha, mas a verdade era que estávamos todos conectados. Eu senti um nó na garganta ao me dar conta de que o amor que sempre senti como avó talvez fosse mais complexo do que eu pensava. E Pedro? Ah, o Pedro! Ele parecia perdido, procurando um sentido, uma âncora em meio à tormenta. Eu queria abraçá-lo e garantir que tudo ficaria bem, mas mesmo eu não tinha certeza disso. Enquanto tudo isso acontecia, Helena, minha irmã, ficou em silêncio. Desde que a verdade sobre o Leonardo veio à tona, ela se fechou em um mundo que apenas ela entendia. Toda aquela trama de segredos e emoções não ditas deixava claro que, por mais que tentássemos, nunca poderíamos fugir de quem realmente éramos. De repente, numa dessas ironias do destino, uma chuva fina começou a cair. Parecia lavar a rua, diluir um pouco da tensão no ar. Foi como um sinal, mostrando-nos que, apesar das lágrimas e turbulências, a vida seguiria. Aos poucos, cada um de nós começou a se mover, buscando abrigo, mas também buscando um jeito de reconstituir nossas relações. O amor, mesmo com suas idas e vindas, tinha que ser mais forte que o passado. Enquanto a noite chegava, me dei conta de que, mesmo diante de tantas reviravoltas, ainda havia esperança. Ainda tínhamos uns aos outros, apesar de tudo. Agora era hora de reconstruir nossas vidas, não como antes, mas com uma honestidade que nunca tivemos. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder essas histórias incríveis. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Ajude-nos a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe este vídeo com 5 amigos já. Apenas os verdadeiros fãs conhecem a importância de apoiar este canal. Não espere nem mais um segundo. Quantos mais saberem deste desfecho, mais teremos para compartilhar nos próximos vídeos.